Você já imaginou morder um cupcake e perceber, segundos depois, que aquele seria seu último momento de vida? Agora imagina descobrir que quem preparou esse doce envenenado era justamente a amante do seu marido. E que os dois vinham planejando sua morte há meses, com frieza, calculando cada detalhe. Parece roteiro de filme de terror, né? Mas não é. Essa é a história real de Claire, uma mulher que sobreviveu ao impensável e descobriu uma família que nem sabia que existia. Fica comigo até o final porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga a confiança, relacionamentos e aquele sexto sentido que a gente tanto insiste em ignorar. Claire estava grávida de 7 meses quando tudo aconteceu. Era o dia do seu chá de bebê, sabe, aquele momento mágico que toda mulher sonha. Ela estava cercada de amigas, presentes por todo lado, sorrisos genuínos. 30 mulheres que ela amava estavam ali celebrando a chegada da pequena Emma. Balões brancos e dourados enfeitavam cada canto do salão privativo do restaurante. A mão de Claire descansava sobre a barriga redonda, sentindo os chutes da filha. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E realmente era. Tessa Morgan, a assistente do marido de Claire, estava ali também. Sempre tão prestativa, sempre tão atenciosa. Ela tinha se oferecido para fazer os cupcakes da festa. Cupcakes de lavanda, uma especialidade dela, segundo suas próprias palavras. E claro, ela tinha guardado o mais bonito, o mais caprichado, especialmente para Claire. Aquele gesto que parecia tão carinhoso era na verdade uma sentença de morte disfarçada de afeto. Claire pegou o cupcake delicado, com aquela cobertura perfeita em espiral, como se tivesse saído de uma revista de gastronomia. A primeira mordida foi doce. Mas logo em seguida veio um amargor tão intenso que sua boca se contorceu. Ela pensou em cuspir, em recusar, mas não quis parecer mal educada. Afinal, Tessa tinha se esforçado tanto, tinha feito tudo com tanto carinho, ou pelo menos era isso que Claire acreditava. Então ela engoliu. E com aquele gesto simples, seu mundo começou a desmoronar. 30 segundos depois, a garganta de Claire começou a queimar. Não era uma queimação normal, sabe? Era como se ela tivesse engolido fogo líquido. Ela tentou pegar o copo de água, mas suas mãos tremiam descontroladamente. O copo escorregou pelos dedos e explodiu no chão de madeira. O barulho do vidro quebrando cortou as conversas. Todas as mulheres viraram para ela. Alguém gritou desesperada. Claire, meu Deus, o que está acontecendo? Betty, sua melhor amiga desde a época da faculdade, correu até ela. O rosto de Betty ficou a centímetros do dela. Claire tentou falar, tentou explicar o que estava sentindo, mas nenhuma palavra saiu. Só um som estrangulado, assustador. Sua visão começou a ficar embaçada nas bordas. A sala inteira girava. E o pior de tudo, a bebê. Porque a bebê tinha parado de se mexer. Claire caiu no chão. Seu corpo pesado demais para se sustentar. Betty se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão com tanta força que doía. Mas aquela dor era boa porque significava que ela ainda estava viva, ainda estava ali, ainda tinha uma chance. Fica comigo, Claire. Fica comigo. A voz de Betty estava quebrada, desesperada. A ambulância tá vindo, aguenta firme. Tudo ficou pior. As vozes ao redor se transformaram num zumbido agudo, como se ela estivesse dentro de um sino gigante tocando sem parar. Claire pensou na mãe. Margaret tinha morrido de câncer 5 anos antes. Ela queria a mãe ali, precisava dela. Mas Margaret se foi há tanto tempo. E o pai de Claire? Bem, ele tinha abandonado a família quando ela tinha apenas 3 anos. Claire estava completamente sozinha no mundo. Sem família. Só tinha Derek, o marido. E a bebezinha dentro dela que tinha parado de chutar. No momento em que tudo escureceu, Claire viu o rosto de Tessa pairando sobre ela. Aqueles lábios perfeitamente delineados, aquela expressão de preocupação tão bem ensaiada. Mas os olhos de Tessa brilhavam. Não era preocupação. Era empolgação. Era satisfação. E então Claire apagou completamente. As sirenes da ambulância perfuravam a escuridão da consciência de Claire. Ela flutuava em algum lugar entre estar acordada e estar morta. O teto era branco, tão branco que machucava os olhos. Ou talvez tudo machucasse. Um paramédico falava com aquela calma profissional que é quase assustadora. Pressão caindo. Batimentos do bebê irregulares. Precisamos acelerar. Emma. O nome que Claire já tinha escolhido. Emma Margaret, em homenagem à mãe que ela perdeu. A filha que talvez nunca conhecesse. Betty ainda estava ali, segurando a mão de Claire. Mesmo dentro da ambulância, mesmo com o caos todo, Betty não soltou.
Claire conseguia sentir o perfume dela, aquele cheiro de baunilha que ela sempre usava. O mesmo perfume que Claire tinha dado de presente no Natal 2 anos atrás. Pequenos detalhes que de repente pareciam tão importantes. Seu marido tá seguindo no carro dele. Beth sussurrou suavemente. Ele vai encontrar a gente no hospital. Derek. Claire tentou visualizar o rosto dele, mas não conseguiu. Quando foi a última vez que ela realmente olhou para ele? Que realmente viu o marido? Antigamente eles conversavam por horas. Agora mal trocavam palavras. Derek dizia que eram os hormônios da gravidez, que Claire estava emocional demais, carente demais. Talvez ele estivesse certo. Ou não. Aquele pensamento parecia errado de alguma forma. A ambulância fez uma curva brusca. O estômago de Claire revirou. A queimação na garganta tinha se espalhado pro peito, pros pulmões. Tudo dentro dela parecia estar derretendo. Hospital Central, chegando em 2 minutos, o paramédico avisou pelo rádio. 2 minutos. Claire tinha 2 minutos para continuar consciente, 2 minutos para continuar respirando, 2 minutos para garantir que sua bebê sobrevivesse. Ela começou a contar mentalmente. 1, 2, 3, 4. E então, a bebê chutou. Fraquinho, quase imperceptível, mas chutou. Claire começou a chorar em silêncio, lágrimas escorrendo pelas têmporas até o cabelo. Sua filha ainda estava lutando. Então ela também ia lutar. As portas da ambulância se abriram violentamente. Luzes fortes, vozes gritando termos médicos que Claire não entendia. Alguém a transferiu para uma maca. As rodinhas faziam um barulho ensurdecedor embaixo dela. Tudo era tão alto. Mulher grávida, 29 anos, 7 meses de gestação. O paramédico despejava informações. Desconforto gástrico severo, dificuldade respiratória, estado mental alterado. Sintomas começaram há aproximadamente 15 minutos após ingerir alimentos numa festa privada. Eles a conduziram pelas portas automáticas até o pronto-socorro. O cheiro bateu instantaneamente, antisséptico e medo. Hospitais cheiravam a medo. Como aquela noite que Claire passou ao lado da cama da mãe, vendo o câncer roubar Margarete pedaço por pedaço. Leva ela para a sala 4. Uma voz masculina comandou, profunda e autoritária. Quero exames completos imediatamente. Painel toxicológico, metabólico completo, e chama a obstetrícia agora. Claire rolou os olhos em direção à voz. Um homem alto de jaleco branco, cabelo grisalho, olhos azuis penetrantes que não perdiam nada. Ele se movia com aquele tipo de confiança que vem de décadas salvando vidas. O que ela comeu? Ele perguntou para Beth, que tinha conseguido permanecer ao lado de Claire durante todo o caos. Cupcakes. Cupcakes de lavanda. Uma das convidadas fez especialmente. A voz de Beth tremia. Doutor, por favor, ela é minha melhor amiga. E a bebê? Vamos fazer tudo o que pudermos, ele disse, e então seus olhos encontraram os de Claire. Realmente encontraram. Algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento? Confusão? Foi rápido demais para identificar. Uma enfermeira apareceu ao lado dele. Uma mulher mais velha com olhos gentis. Sua plaqueta dizia Linda Reis. Dr. Barré, Linda disse baixinho. Aqueles olhos são igualzinhos aos. Agora não, Linda. O Dr. Barré a interrompeu gentilmente. Primeiro vamos salvá-la. Salvar. Isso significava que Claire estava morrendo. Significava que aquilo não era só comida estragada ou complicações da gravidez. Era algo muito pior. A enfermeira inseriu uma agulha intravenosa no braço de Claire. A picada mal registrou perto de tudo mais. Um líquido gelado correu para as veias dela. Remédio? Veneno? Ela não conseguia mais distinguir. Senhora Reynolds, você consegue me ouvir? O Dr. Barré se inclinou sobre ela, o rosto entrando em foco. Aqueles olhos tão azuis, tão familiares de alguma forma. Você está no Hospital Central. Está segura agora. Vamos cuidar de você e do seu bebê. Segura. A palavra parecia uma mentira. Nada parecia seguro. Não desde o cupcake. Não desde que a queimação começou. Não desde que ela percebeu que alguém queria ela morta. Por que era isso? No fundo das entranhas, abaixo da dor e do medo, Claire sabia que aquilo não foi acidente. Alguém tinha envenenado ela. A questão era, quem? Seus olhos encontraram Beth novamente. Beth nunca machucaria ela. Elas foram colegas de quarto na faculdade, passaram juntas por términos e formaturas, e todas aquelas pequenas mortes que vêm com crescer. Beth era família. Família escolhida. A única família que ela tinha. O Dr. Barré se movimentava ao redor dela com eficiência praticada.
ouvindo o coração, checando as pupilas, pressionando gentilmente a barriga inchada. Cada toque era profissional, cuidadoso. Os batimentos cardíacos do bebê estão se estabilizando, ele disse, alívio colorindo a voz. Ainda irregular, mas melhorando. Isso é bom. Muito bom. Claire queria agradecer, queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas sua língua estava grossa e inútil na boca. Não tente falar, ele disse como se lesse a mente dela. Guarde suas forças. Estamos fazendo exames agora. Logo vamos saber com o que estamos lidando. Resultados de exames. Respostas. Mas Claire já sabia a resposta. Ela só não conseguia provar ainda. A bebê chutou de novo, mais forte dessa vez, lutando para viver, lutando para nascer. Aguenta, Emma. Por favor, aguenta firme. O Dr. Barré deu um passo para trás, deixando as enfermeiras trabalharem, mas continuou observando Claire. Aqueles olhos azuis estudavam o rosto dela como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça, como se algo nela o incomodasse, o intrigasse. Linda Reis capturou a expressão dele. Ela olhou entre os dois, Claire e o doutor, de um pro outro, a boca aberta como se quisesse dizer algo, depois se fechou de novo. O que quer que ela tivesse visto teria que esperar. Agora, tudo o que importava era o veneno no corpo de Claire, a bebê lutando pela vida dentro dela, e a verdade esperando para destruir tudo o que ela pensava saber sobre o marido, o casamento, a vida inteira. Os resultados dos exames mostrariam algo que mudaria tudo. Aquilo não foi acidente. Foi tentativa de assassinato. E a pessoa em quem ela mais confiava vinha planejando isso há meses. O Dr. Richard Barré encarava a tela do computador no consultório dele. Os números não mentiam. Nunca mentiam. 38 anos de medicina de emergência tinham ensinado ele a confiar nos dados. E os dados diziam que alguém tinha tentado matar a paciente dele. Arsênico. Níveis altos. Níveis deliberados. Não era exposição ambiental. Não era contaminação acidental. Aquilo era assassinato. Tentativa de assassinato. A distinção importava legalmente, mas pro Rick não fazia diferença nenhuma. Alguém tinha envenenado uma mulher grávida. Alguém tinha tentado matar uma criança ainda não nascida. A mão dele tremeu quando alcançou o telefone. Quando isso tinha começado? O tremor? Provavelmente na mesma época que o cabelo ficou grisalho. Na mesma época que ele percebeu que ia envelhecer sozinho, morrer sozinho. Sem família. Sem legado. Só décadas salvando estranhos enquanto a própria filha permanecia perdida para ele. Margarete. 30 anos desde que tinha visto o rosto dela. Desde que ela escolheu a mãe no divórcio. Escolheu desaparecer pro outro lado do país. Escolheu cortar ele completamente da vida dela. Ele se perguntava se ela era feliz. Se ela pensava nele às vezes. Se ela tinha filhos agora. Rick balançou a cabeça. Não era hora. Nunca era hora. Trabalho primeiro. Sempre trabalho primeiro. Ele ligou para a delegacia. A detetive Sarah Mitchell atendeu no segundo toque. Mitchell? Sarah, é o Rick Barré do Hospital Central. Preciso de você aqui embaixo. Temos uma tentativa de envenenamento. Vítima grávida. Arsênico. Silêncio do outro lado. Chego em 10 minutos. Rick desligou e voltou para a sala 4. Claire Reynolds estava deitada na cama, ainda inconsciente mas estável. Os monitores da bebê apitavam constantemente agora. Ritmo melhor, batimentos melhores. As duas iam sobreviver. Provavelmente. Se o veneno não tivesse causado dano permanente. Se complicações não surgissem. Se. A medicina era cheia de ses. A mulher loira, Beth alguma coisa, ainda sentada na cadeira do canto. Não tinha saído, não tinha comido. Só sentou ali vigiando a amiga com lealdade feroz estampada no rosto. Ela vai ficar bem? Beth perguntou quando viu ele. As próximas horas são críticas, Rick disse cuidadosamente. Mas ela é jovem, forte. A bebê está respondendo bem ao tratamento. Esses são bons sinais. O que aconteceu com ela? Foi a comida? Rick hesitou. Confidencialidade. Mas tentativa de assassinato mudava as regras. A polícia estaria aqui logo de qualquer forma. Chamei a polícia, ele disse. Os exames mostram que ela foi envenenada deliberadamente. O rosto de Beth ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Envenenada? Alguém envenenou a Claire. Receio que sim. Meu Deus! Beth se levantou, caminhou até a janela, voltou. Eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia, mas envenenada? Quem faria? Ela parou.
Os olhos arregalaram. Derek, o marido dela. Ele tá agindo estranho há meses. Distante, frio. E tem aquela mulher no escritório dele, a Tessa. A assistente. Acho que eles estão tendo um caso. Beth pressionou as mãos na boca. Meu Deus, você acha que o Derek fez isso? Rick manteve a expressão neutra, profissional, mas a mente acelerou. Marido tendo caso. Esposa grávida. Veneno. As peças se encaixavam perfeitamente demais. A polícia vai investigar, ele disse. Agora, meu trabalho é manter Claire e a bebê dela vivas. Beth assentiu, sentou de novo, começou a chorar baixinho. Rick checou os sinais vitais de Claire novamente. Tudo estável. Notavelmente estável considerando os níveis de arsênico no sistema dela. Algumas pessoas eram simplesmente lutadoras. Simplesmente recusava morrer mesmo quando a morte vinha bater na porta. Linda apareceu na porta. Dr. Barré, o marido chegou. Derek Reynolds. Ele quer ver a esposa. Claro que queria. O marido preocupado representando o papel perfeitamente. Manda entrar, Rick disse. Mas fica por perto. Quero você escutando. As sobrancelhas de Linda se ergueram. Ela entendeu imediatamente. 30 anos trabalhando juntos criava uma linguagem própria. Derek Reynolds entrou na sala como se fosse dono dela. Alto, bonito daquele jeito polido que vem de cortes de cabelo caros e ternos sob medida. Ele parecia exatamente o tipo de homem que casaria com uma mulher pelo dinheiro dela. Que se cansaria dela quando a gravidez a tornasse menos conveniente. Que encontraria conforto nos braços de uma mulher mais jovem. Rick tinha visto mil Derek Reynolds. Todos usavam a mesma máscara. Claire. Meu Deus, Claire. Derek correu até a cabeceira da cama. Pegou a mão dela. Performance perfeita. Quase convincente. O que aconteceu? Disseram que ela desmaiou no chá. A bebê tá bem. A bebê está estável, Rick disse, observando o rosto de Derek cuidadosamente. Sua esposa foi envenenada. A expressão de Derek mal tremulou. Choque, horror, descrença. Todas as emoções certas na ordem certa. Mas os olhos. Os olhos calculavam, mediam, avaliavam. Envenenada? Como? Quem? Derek virou para Beth. Você tava lá. O que aconteceu? O maxilar de Beth apertou. Ela comeu um dos cupcakes da Tessa. O especial que a Tessa fez só para ela. O rosto de Derek ficou imóvel. Só por um segundo, depois a máscara voltou no lugar. A Tessa nunca faria isso. Ela não tem sido nada além de solidária com a Claire, com nossa família. Sua família. Beth disse friamente. Engraçado como você trabalha até tarde todas as noites há 6 meses. Engraçado como a Tessa sempre se voluntária para os mesmos turnos. Engraçado como a Claire achou recibos de hotel no bolso do seu paletó. Esse não é o momento, Derek começou. Esse é exatamente o momento, Beth rebateu. Alguém tentou matar minha melhor amiga. Alguém envenenou uma mulher grávida. E você é quem se beneficia se ela morrer. Rick observou a troca cuidadosamente. As mãos de Derek tinham apertado as de Claire. Não gentilmente, não como um marido amoroso, mas como alguém segurando algo que possuía. Algo que precisava. Acho que devemos continuar essa discussão em particular, Rick disse suavemente. Beth, você se importa de pegar um café? Descanse um pouco. Você tá aqui há horas. Beth parecia querer discutir, então assentiu. Lançou mais um olhar venenoso para Derek e saiu. Sr. Reynolds, Rick disse quando ficaram sozinhos. A polícia está a caminho. Eles vão querer falar com você sobre as atividades da sua esposa hoje, o que ela comeu, quem teve acesso à comida dela. Claro, o que eles precisarem. Derek ajeitou a gravata, ainda representando o papel. Doutor, você precisa salvá-la. Ela é meu mundo inteiro. A bebê, nosso futuro, tudo. Mentiroso. A palavra soou tão claramente na mente de Rick que ele quase falou em voz alta. Estamos fazendo tudo o que podemos, Rick disse. Derek assentiu, sentou na cadeira que Beth tinha desocupado, pegou o celular, começou a rolar a tela. Deletando mensagens. Não chorando, não rezando. Só deletando. Rick deixou ele ali, caminhou até o balcão de enfermagem onde Linda esperava. Aquele homem não está de luto, Linda disse baixinho. Não, Rick concordou. Não está. Devíamos. A polícia vai cuidar disso. Nosso trabalho é a Claire. Linda assentiu. Então, doutor, preciso dizer uma coisa. Aquela mulher, a Claire. Você viu os olhos dela?
O que tem? São seus olhos, Rick. Exatamente o mesmo tom de azul, mesma forma, mesmos. Linda hesitou. Mesmos da Margaret. O mundo de Rick inclinou. Margaret. A filha perdida para ele por 3 décadas. Não. Impossível. O estado era grande. Olhos azuis eram comuns. Aquilo era coincidência. A dor fazendo ele ver conexões que não existiam. Muita gente tem olhos azuis, ele disse. Não assim, Linda insistiu. E a estrutura óssea dela, as expressões. Rick, quando foi a última vez que você tentou encontrar a Margaret? 15 anos atrás. O investigador disse que ela se mudou pro Colorado, casou, mudou o nome. O rastro esfriou. A voz de Rick soou oca até pros próprios ouvidos. E se ela voltou? Se ela teve uma filha? Se essa filha casou jovem e acabou aqui, grávida de 7 meses envenenada? Rick olhou através do vidro para Claire Reynolds. Realmente olhou. A curva do maxilar, o jeito que o cabelo caía no travesseiro, a pequena cicatriz na sobrancelha. Margaret tinha a mesma cicatriz. Caiu da bicicleta quando tinha 8 anos. Não. Ele estava vendo o que queria ver. O que 30 anos de solidão e arrependimento faziam ele desesperadamente acreditar. Puxa o seguro dela, Rick disse de repente. Checa as informações de contato de emergência. Parente mais próximo. Linda digitou rapidamente, puxou os registros. O rosto dela empalideceu. Mãe falecida. Margaret Collins morreu há 5 anos. Câncer. A voz de Linda tremeu. Collins era o nome de solteira da sua ex-esposa, Rick. Ai, Rick. O mundo parou de girar. Simplesmente parou. Margaret estava morta. Tinha estado morta por 5 anos. E ele nunca soube. Nunca conseguiu se despedir. Nunca conseguiu pedir desculpas pelo divórcio que despedaçou a família. Nunca conseguiu dizer que amava ela. Que nunca parou de amar. A filha dele se foi. Mas a neta dele estava deitada naquela cama de hospital, lutando pela vida, carregando a bisneta dele. As pernas de Rick falharam. Linda o segurou, o guiou até uma cadeira. Eu nunca soube, ele sussurrou. Margaret nunca me contou. Nunca me deixou saber que ela voltou, que tinha uma filha, que eu tinha uma neta. O divórcio, Linda disse gentilmente. Sua ex-esposa envenenou a Margaret contra você. Você sabe disso. A Margaret provavelmente nunca soube a verdade. Talvez. Ou talvez Margaret soubesse e ainda assim escolheu manter Claire longe dele. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. 30 anos de tempo roubado. De aniversários perdidos, formaturas perdidas, e todos os pequenos momentos que faziam uma família. E agora alguém tinha tentado matá-la. Rick se levantou, voltou para a sala 4. Derek ainda estava lá, ainda no telefone, ainda deletando evidências. Os olhos de Claire tremularam, abriram, desfocados no início, depois se aguçando, pousando no rosto de Rick. Doutor, a voz dela saiu rachada e rouca. Senhora Reynolds, não tente falar, Rick disse, a própria voz instável. Você está segura. Está no hospital central. A bebê. Estável. Sua filha é uma lutadora. Lágrimas rolaram pelas têmporas de Claire. Alívio e medo se misturando. Senhora Reynolds, Rick disse cuidadosamente. Você foi envenenada deliberadamente. Sua bebê está estável, mas precisamos mantê-la aqui. A polícia está vindo. Os olhos de Claire se arregalaram. Envenenada. A palavra pairou no ar entre eles. Então o olhar dela mudou para Derek. Algo passou pelo rosto dela. Conhecimento, certeza, horror. Eu não tô louca, ela disse, mais para si mesma que para qualquer outra pessoa. Isso realmente aconteceu comigo. A detetive Sarah Mitchell chegou 12 minutos depois da ligação de Rick. 42 anos, com 18 anos na força, ela tinha visto casos suficientes de violência doméstica para reconhecer o padrão antes mesmo de entrar no hospital. Esposa grávida envenenada, marido com motivo. A história se escrevia sozinha. Mas Sarah acreditava em evidências. Em provas. Em construir casos que os promotores não pudessem perder. Ela encontrou Derek Reynolds na sala de espera. Sozinho. Rolando o celular com aquela intensidade focada de alguém deletando a vida digital. Senhor Reynolds, sou a detetive Mitchell. Preciso fazer algumas perguntas sobre sua esposa. Derek olhou para cima. Sorriu. Aquele sorriso praticado que provavelmente funcionava com clientes e amantes, mas não fazia nada por Sarah. Claro, detetive. Qualquer coisa para ajudar a Claire.
Eles sentaram em cadeiras plásticas desconfortáveis. Sarah puxou o bloco de notas. O ato físico de escrever deixava as pessoas nervosas. Fazia elas falarem demais. Dizerem coisas que não deviam. Me conta sobre hoje, Sarah disse. Tudo que sua esposa comeu. Todo mundo que estava com ela. Derek recitou as informações suavemente. Suavemente demais. Como se tivesse praticado. O chá de bebê no restaurante. 30 mulheres. Presentes, jogos. Comida fornecida pelo restaurante, exceto as sobremesas. A Tessa trouxe as sobremesas. Tessa. Sarah repetiu, escrevendo o nome. Sobrenome. Morgan. Tessa Morgan. Ela trabalha na imobiliária Reynolds. Sua empresa. Há quanto tempo ela trabalha para você? 2 anos, talvez um pouco mais. A expressão de Derek nunca mudou. Ela é excelente no trabalho dela. Muito dedicada. Sarah apostava que ela era dedicada. Só que não arquivar e atender telefones. E você não comeu nada da festa. Eu não estava lá. Tive um almoço de negócios com o cliente. Tom Richardson. Fechamos o negócio da propriedade Riverside. Derek pegou o celular, mostrou o calendário. O almoço estava lá, documentado, com álibi. Perfeito demais. E a Tessa? Ela estava no seu almoço de negócios. O olho de Derek tremeu. Mal perceptível, mas Sarah viu. Não, ela estava na festa. Ela e a Claire ficaram bem próximas, na verdade. A Tessa tem sido maravilhosa durante a gravidez. Muito solidária. Solidária, certo. Sarah já tinha ouvido essa antes. A outra mulher sendo solidária, prestativa, investida no bem-estar da esposa. Até a esposa se tornar inconveniente. Sr. Reynolds, você está tendo um caso com a Tessa Morgan. A máscara de Derek escorregou só por um segundo. Raiva passou pelo rosto, depois desapareceu atrás de outro sorriso. Detetive, minha esposa acabou de ser envenenada. Isso é realmente relevante. Tudo é relevante numa investigação de tentativa de assassinato. Tentativa de assassinato? Você acha que alguém deliberadamente? Derek parou, recalculou. Suponho que o arsênico, sim. Você está certa. Alguém deve ter colocado na comida. Sarah não tinha mencionado arsênico. Só o médico sabia essa informação. E Derek? Porque ele ajudou a planejar. Eu não disse arsênico, Sr. Reynolds. Não disse. Devo ter ouvido errado. Ou o médico mencionou. Estou muito abalado, detetive. Minha esposa está lutando pela vida. A esposa dele. Não a Claire. Não a mulher que ele amava. Só a esposa. Como uma posse. Como propriedade. Sarah fechou o bloco. Vamos precisar falar com a Tessa Morgan. Pegar o depoimento dela sobre as sobremesas. Claro. Vou passar as informações de contato dela. Derek digitou no celular. Os dedos se moviam rápido demais. Provavelmente mandando mensagem para Tessa agora mesmo. Avisando ela. Alinhando as histórias. Não vai ser necessário, Sarah disse. Vou buscar no escritório dele. Junto com os registros de emprego, extratos financeiros, apólices de seguro. O maxilar de Derek apertou. Sou um suspeito, detetive. Todo mundo é suspeito até deixar de ser. Sarah se levantou. Não saia da cidade, Sr. Reynolds. Vou entrar em contato. Ela o deixou na sala de espera, encontrou o Dr. Barré no balcão de enfermagem. Me fala sobre o arsênico, ela disse sem rodeios. Rick entregou o relatório toxicológico. Sarah examinou. Níveis altos. Ingerido aproximadamente 45 minutos antes da admissão. Consistente com envenenamento por comida. Específico o suficiente para rastrear a fonte. O cupcake. Sarah perguntou. Mais provável, Rick concordou. Mandamos amostras da festa pro laboratório, mas já faz horas. A maior parte da comida já foi. Quem trouxe os cupcakes? Segundo a amiga, Betty Palmer, uma mulher chamada Tessa Morgan fez especialmente. Insistiu que a Claire comesse um de lavanda específico. Ali estava. Premeditação. Alvo específico. Intenção. Dr. Barré, preciso falar com a Sra. Reynolds quando ela estiver lúcida. Pegar o depoimento dela. Ela tá acordada agora. Assustada, mas lúcida. Rick hesitou. Tem outra coisa que você precisa saber. A Claire é minha neta. Eu não sabia até uma hora atrás. A mãe dela era minha filha, Margaret. Ficamos afastados por 30 anos.
Margarete morreu há 5 anos. A Claire nunca soube que eu existia. Sarah processou a informação. Que coincidência do caramba. Você ser o médico que salvou ela. Sim, a voz de Rick estava oca. Que coincidência do caramba. Ou destino. Ou o senso de humor cruel do universo. Sarah não acreditava em coincidências. Mas às vezes o mundo se arranjava em padrões estranhos. A Claire sabe? Sarah perguntou. Ainda não. Quis esperar até ela estar mais forte. Até a crise imediata passar. Rick olhou em direção à sala 4. Eu perdi minha filha. Não vou perder minha neta também. Sarah assentiu. Deixa eu falar com ela. Pegar o depoimento. Depois você pode contar o que precisar contar. Claire estava deitada na cama do hospital encarando o teto. Contando os azulejos. Perdendo a conta. Recomeçando. Qualquer coisa para parar de pensar na queimação na garganta. Nos chutes da bebê. No rosto de Derek quando ele entrou na sala. Ela sabia. Olhando para ele, ela sabia que o marido tinha tentado matá-la. O conhecimento sentava no peito dela como uma pedra. Frio. Pesado. Imóvel. Uma mulher de blazer escuro entrou. Cabelo castanho curto. Olhos gentis, distintivo preso no cinto. Senhora Reynolds, sou a detetive Sarah Mitchell. Preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu hoje. Você está em condições de conversar? Claire assentiu. Tentou se sentar. O mundo inclinou. Sarah ajudou, ajustando a cama para uma posição mais ereta. Sem pressa, Sarah disse, se acomodando na cadeira ao lado da cama. Começa do início. A festa. A voz de Claire saiu arranhada, dolorosa, mas ela seguiu em frente. Contou sobre o planejamento. Como a Tessa se ofereceu para fazer as sobremesas. Como ela foi específica sobre os cupcakes de lavanda. Como insistiu que Claire provasse o dela primeiro. Você notou algo em comum no comportamento da Tessa? Sarah perguntou. Ela estava empolgada. Muito empolgada. Achei que ela só estava feliz por mim, pela bebê. A mão de Claire foi para a barriga. Emma chutou. Ainda lutando. Mas agora acho que ela estava empolgada por outra coisa. O que te faz dizer isso? Claire fechou os olhos. Viu o rosto da Tessa enquanto ela desmaiava. Aquele lampejo de algo. Satisfação. Antecipação. O jeito que ela olhou para mim antes de eu desmaiar. Ela parecia satisfeita. Sarah anotou. Me fala sobre seu relacionamento com seu marido. Com o Derek. Tudo que Claire tinha segurado por dentro rachou e se abriu. A solidão. A distância. As noites que Derek chegava tarde cheirando ao perfume de outra pessoa. O jeito que ele evitava tocá-la conforme a barriga crescia. A apólice de seguro que ele insistiu que aumentassem. O testamento que ele queria que ela atualizasse. Ele tá tendo um caso, Claire disse. Eu sei que tá. Sei há meses. Só não queria admitir. Com a Tessa Morgan. Sim. Achei recibos. Recibos de hotel. Cobranças no nosso cartão de crédito de jantares que eu nunca fui. Flores que eu nunca recebi. Claire riu amargamente. Até achei um brinco dela na nossa cama. Confrontei ele. Ele disse que eu era paranoica. Que os hormônios da gravidez estavam me deixando louca. Gaslighting. Clássico. O Derek sabia da sua herança da sua mãe. Sarah perguntou. Claire ficou imóvel. Como você sabe disso? Sou detetive. É meu trabalho saber das coisas. Quanto? 200 mil reais da herança dela. Mais a venda da casa. O Derek queria que eu colocasse numa conta conjunta. Disse que era o dinheiro da gente, nosso futuro. Mantive separado. Algo me disse para manter separado. Mulher inteligente. Aquele instinto provavelmente salvou a vida dela. Ou pelo menos complicou o plano do Derek. E seguro de vida? Sarah perguntou. O Derek comprou uma apólice há 6 meses. 500 mil reais. Disse que era responsável caso algo acontecesse comigo durante o parto. Complicações são comuns em primeiras gestações. Assinei a papelada. A voz de Claire quebrou. Assinei tudo que ele colocou na minha frente. Confiei nele. Quem é o beneficiário? Derek. E se a bebê morrer, o pagamento dobra. Algum tipo de cláusula por perda na gravidez. R$1 milhão de motivo. Oportunidade através da Tessa. Meio através do arsênico. A trindade do assassinato. Senhora Reynolds, preciso que você entenda uma coisa. Baseado em tudo que você me contou, acredito que seu marido conspirou com a Tessa Morgan para envenenar você. Para matar você e seu bebê por dinheiro.
Claire não chorou. Não gritou. Só assentiu. Como se já soubesse. Soubesse há meses. Anos talvez. Eu não tô louca, Claire sussurrou. As pessoas continuavam dizendo que eu estava imaginando coisas. Que eu era hormonal, instável. Mas eu estava certa. Eu sabia que algo estava errado. Você não tá louca, Sarah confirmou. Você é uma sobrevivente. E agora vamos provar o que eles fizeram. Beth voltou com o café que não bebeu. Encontrou Claire acordada. A detetive tinha ido embora, e uma caixa de sapatos na mesinha de cabeceira. O que é isso? Beth perguntou. Pedi para você trazer as coisas da minha mãe do armário. Os olhos de Claire estavam vermelhos mas secos. Precisava de algo dela. Algo para segurar. Beth tinha pegado a caixa sem olhar. Fotos antigas, cartas, os restos da vida de Margaret que Claire guardava mas nunca olhava. Doloroso demais. Final demais. Claire abriu a caixa agora. Mexeu no conteúdo com mãos trêmulas. Fotos da infância da mãe. Formatura da faculdade. Fotos do casamento com um homem que Claire não conhecia. O pai dela. O que abandonou. Então ela encontrou uma fotografia desbotada. 1985 escrito no verso com a letra distinta da mãe. Um homem jovem de scrubs médicos em pé na frente do hospital central. Alto, cabelo escuro, olhos azuis brilhantes que saltavam da foto mesmo décadas depois. Claire virou. Leu a inscrição. Papai, 1985, Hospital Central. Papai. O pai da mãe dela. O avô que tinha desaparecido das vidas delas antes de Claire nascer. Divórcio. Abandono. A avó tinha contado histórias terríveis. Pintou ele como vilão. Como alguém que escolheu medicina sobre família. Que não as amava o suficiente para lutar por elas. Claire nunca questionou. Nunca pensou em questionar. Ela olhou para o quadro do hospital visível através da janela do quarto. Dr. Richard Barré, chefe de medicina de emergência do Hospital Central. O mesmo hospital. O mesmo nome. O médico dela era o avô dela. O homem que salvou a vida dela era a família. A única família que restava. O mundo de Claire inclinou de novo. Mas dessa vez não parecia queda. Parecia algo se encaixando no lugar. Como o universo se rearranjando num padrão que finalmente fazia sentido. Beth, Claire disse devagar. Preciso que você encontre o Dr. Barré. Diz pra ele que eu preciso vê-lo. Diz que é sobre minha mãe. Beth parecia confusa. Sua mãe. Margaret Barré. Diz pra ele que a filha da Margaret precisa falar com ele. Entendimento surgiu no rosto de Beth. Meu Deus, Claire. Ele é seu avô. Sim. Acho que é. Rick estava do lado de fora do quarto de Claire. Linda tinha entregue a mensagem. A filha da Margaret quer ver você. 4 palavras que despedaçaram o que restava do controle cuidadosamente construído dele. 30 anos. 30 anos imaginando, se arrependendo, pensando como tinha sido a vida de Margaret sem ele. E esse tempo todo ela tinha estado aqui. No mesmo estado. Perto o suficiente para encontrar se ele tivesse procurado mais. Tentado mais. Se recusado a desistir. Mas ela se foi agora. Foi há 5 anos. E ele nunca soube. Nunca conseguiu pedir desculpas pelo divórcio que destruiu a família. Nunca conseguiu explicar que amava ela. Que sempre amou. A mão dele tremeu quando alcançou a maçaneta. Quando ele tinha ficado velho. Quando as mãos dele começaram a traí-lo assim. A porta se abriu antes que ele pudesse bater. Beth estava lá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabe, Beth disse simplesmente. Ela descobriu. A foto. O nome. Ela sabe. Rick entrou no quarto. Claire sentada na cama, uma fotografia desbotada apertada nas mãos. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Aqueles olhos. Os olhos da Margaret. Os olhos dele. Você é Richard Barré, Claire disse. Não uma pergunta. Uma afirmação. Sim. Minha mãe era Margaret Barré. Margaret Collins depois do divórcio. Sim. Isso faz de você meu avô. A voz de Rick falhou. Ele assentiu. A foto tremulou, caiu no chão. Nenhum dos dois se moveu para pegá-la. Minha mãe me disse que meu avô estava morto, Claire disse baixinho. Ela disse que ele morreu quando ela era jovem. Antes de eu nascer. Nunca pensei em questionar. Por que eu questionaria? Sua avó e eu tivemos um divórcio muito ruim. A voz de Rick soou até para os próprios ouvidos. Margaret tinha 15 anos. Ela teve que escolher. Escolheu a mãe. Eu não culpo ela por isso. Nunca culpei. Mas você não tá morto.
Não. Não tô morto. As mãos de Claire torciam o cobertor do hospital, torcendo como se ela precisasse de algo para segurar. Algo sólido. Estive sozinha por 5 anos, ela disse. Desde que a mãe morreu. Achei que não tinha ninguém. Sem família. Só o Derek. E agora descubro que o Derek tentou me matar. E que eu tenho um avô que nunca soube que existia. Claire, eu. Esse é meu nome. Você sabe meu nome. A risada dela soou quebrada. Claro que você sabe meu nome. Tá no meu prontuário. Mas você não sabia que eu era filha da Margarete até a Linda descobrir. Não. Não sabia. Rick sentou na cadeira ao lado da cama. De repente sentiu cada um dos seus 68 anos. Sua mãe e eu perdemos contato há 30 anos. Tentei encontrá-la. Contratei investigadores. Segui pistas. Mas o rastro sempre esfriava. Achei que ela não queria nada comigo. Achei que seria mais gentil deixá-la ir. Ela morreu de câncer, Claire sussurrou. Há 5 anos. Foi rápido. 3 meses do diagnóstico até o fim. Ela tinha só 48 anos. A mesma idade que Margarete tinha quando a própria mãe de Rick morreu. Quando ele perdeu a última conexão com a vida antiga. Quando ficou verdadeiramente sozinho. Sinto muito, Rick disse. Palavras inadequadas, mas era tudo que ele tinha. Sinto muito por não ter estado lá. Por não ter me despedido. Ela falou de você às vezes perto do fim. Quando a morfina deixava confusa. Claire limpou os olhos. Ela chamava pelo papai. Dizia que sentia muito. Que deveria ter ligado. Deveria ter voltado. Mas a vovó disse que você não ia querer vê-la. Que não ia perdoá-la por escolher a mãe. Mentiras. Faladas tantas vezes que se tornaram verdade. Se tornaram a história que a filha dele morreu acreditando. Eu teria perdoado ela por qualquer coisa, Rick disse. Teria recebido ela de volta. Ela e você. Sempre. Claire começou a chorar. Não lágrimas delicadas. Soluços profundos que sacudiam o corpo todo. Beth se moveu para confortá-la, mas Claire afastou. Eu quase morri, Claire disse através do choro. Quase morri sem nunca saber que tinha família. Que não estava sozinha. Eles tentaram tirar tudo de mim. Minha vida, minha bebê. E quase tiraram isso também. Essa chance. Essa conexão. Rick fez algo que não fazia desde que Margarete era pequena. Alcançou e abraçou a neta. Deixou ela chorar no ombro dele. Deixou 30 anos de dor e perda derramarem entre eles. Linda observava da porta. Lágrimas escorrendo pelo rosto também. 30 anos vendo Rick lentamente morrer por dentro. 30 anos de feriados fracassados e celebrações vazias. 30 anos da solidão silenciosa de um homem. E agora isso. Essa reunião impossível. Essa chance de família. A foto estava no chão entre eles. Rick jovem. Margarete jovem. Uma vida inteira atrás. Antes do divórcio. Antes da perda. Antes dos anos de silêncio. Claire se afastou, olhou para ele. Você tem os olhos dela. Sempre me perguntei de onde vieram esses olhos. Os da mãe eram verdes. Mas os meus são azuis. Como os seus. Você tem o sorriso dela também, Rick disse. E a teimosia. Margarete era a pessoa mais teimosa que já conheci. Nunca desistia de nada quando colocava na cabeça. Ela desistiu de você. Não. Sua avó fez ela acreditar que eu desisti primeiro. Fez ela acreditar que eu não a queria. É assim que o veneno funciona, Claire. Não mata só o corpo. Mata relacionamentos. Famílias. Esperança. Eles sentaram em posições idênticas sem perceber. Braços envolvendo a si mesmos. Protegendo feridas invisíveis. Duas pessoas moldadas pela mesma perda. Pelo mesmo abandono. Pelas mesmas mentiras que despedaçaram a família. Não posso mudar o passado, Rick disse. Não posso trazer a Margarete de volta. Não posso te dar 30 anos de aniversários e formaturas e todos os momentos que perdi. Mas tô aqui agora. Se você quiser. Se você me deixar. A mão de Claire foi para a barriga. Emma chutou. Forte. Determinada. Uma lutadora como a mãe. Como o bisavô. A bebê, Claire disse. Sua bisneta. Vou chamar ela de Emma. Emma Margarete. A respiração de Rick travou. Margarete. O nome vai continuar. É lindo, ele conseguiu dizer. Ela vai nascer em 2 meses. O Derek deveria estar lá. Ser meu apoio. Minha família. A voz de Claire endureceu. Mas ele não vai estar. Ele vai estar na cadeia. E eu vou precisar de alguém. Alguém que realmente me ama.
Alguém que não vai tentar me matar por dinheiro de seguro. Eu vou estar lá, Rick prometeu. Vou estar lá em cada momento. O nascimento. Os primeiros passos. Tudo. Não vou perder mais um segundo da sua vida. De nenhuma das suas vidas. Beth fez um som. Metade soluço, metade riso. Essa é a coisa mais insana que já presenciei. E uma vez vi um cara pedir casamento com flash mob. A tensão quebrou. Claire riu. Rick riu. O som pareceu estranho, enferrujado, como o músculo que ele tinha esquecido como usar. Beth, esse é meu avô, Claire disse. Avô, essa é a Beth. A irmã que escolhi quando achei que não tinha família. Prazer em conhecê-la oficialmente, Rick disse. Obrigado por cuidar dela. Por ser a família dela quando ela precisou. Alguém tinha que ser, Beth disse. A Claire é péssima em cuidar de si mesma. Ela faz bolos quando tá estressada. Sabia? Quando as coisas ficam ruins, ela cozinha. Engordei 5 quilos só de ser amiga dela. Margarete fazia a mesma coisa, Rick disse. Na noite antes do casamento, ela organizou todas as flores da igreja à meia-noite. Ficou doente de tanta preocupação que os arranjos não estavam perfeitos. Claire ficou imóvel. Eu faço isso. Organizo quando tô estressada. Achei que era só eu sendo esquisita. É esquisitice genética, Rick disse. A esquisitice Barré. Todos nós fazemos. Eles conversaram por horas. Rick contou histórias sobre Margarete jovem. A filha guerreira que questionava tudo. Que queria salvar o mundo. Que amava arte e música e tudo que era bonito. Claire compartilhou as próprias memórias. A mãe que trabalhava 2 empregos para sustentar elas. Que nunca se casou de novo depois que o pai de Claire foi embora. Que pintava nos finais de semana e enchia o apartamento pequeno de cor. Beth contribuiu com histórias sobre Claire na faculdade. A garota que estudava demais e se preocupava demais. Que se apaixonou pelo charme do Derek porque ele a fazia sentir segura. Protegida. A ironia não passou despercebida por nenhum deles. Eu o amei, Claire disse quando o sol se pôs do lado de fora da janela. Eu realmente o amei. Ou amei quem pensei que ele era. O homem que trazia café na cama. Que ria das minhas piadas. Que disse que queria para sempre. Ele mostrou uma máscara para você, Rick disse. Algumas pessoas são muito boas em máscaras. Em ser o que os outros precisam até não precisarem mais fingir. Quando parou de ser real? Claire se perguntou. Quando ele decidiu que eu valia mais morta que viva? A pergunta pairou no ar. Sem boa resposta. Talvez nunca tenha sido real. Talvez Derek tivesse planejado desde o início. Encontrar uma mulher com dinheiro. Casar. Esperar o momento certo. Lucrar. Mas a reunião deles era só o começo do que enfrentariam juntos. Amanhã começariam a construir o caso. Reunir evidências. Provar o que Derek e Tessa fizeram. Hoje à noite, Rick sentou com a neta. Segurou a mão dela. E lamentou a filha que perdeu enquanto celebrava a família que encontrou. Margarete teria amado Claire. Teria ficado tão orgulhosa da mulher forte, teimosa e feroz que a filha se tornou. Queria que você pudesse tê-la conhecido, Claire disse baixinho, lendo a mente dele. Queria que ela pudesse ver isso. Nós juntos. Ela sabe, Rick disse. Onde quer que ela esteja, ela sabe. E está feliz que nos encontramos. Linda bateu na porta, desculpando-se. Doutor Barré, desculpa interromper. Mas a detetive Mitchell tá aqui. Ela precisa falar com vocês dois. A realidade voltou correndo. O envenenamento. A investigação. A luta que ainda estava por vir. Mas eles enfrentariam juntos agora. Não sozinhos. Não mais. Família. Depois de 30 anos, Rick finalmente tinha família de novo. A detetive Sarah espalhou fotos da cena do crime pela mesa da conferência. O chá de bebê. A mesa de sobremesas. Close e o PS dos cupcakes de lavanda arranjados em fileiras perfeitas. Rick e Claire estudaram as imagens. A mão de Claire tremeu ligeiramente quando apontou para um cupcake específico. Esse, ela disse. Esse é o que a Tessa me deu. Lembro do padrão da cobertura. Ela disse que era especial. Fez só pra mim. Sarah marcou a foto. Recuperamos 3 cupcakes do restaurante. 2 de baunilha normais. 1 de lavanda. O laboratório tá testando eles agora para arsênico. Resultados devem chegar amanhã. E a Tessa? Rick perguntou. Trouxeram ela para interrogatório. Pegamos ela 2 horas. Tá lá embaixo com o advogado agora. Chorando. Fazendo papel de assistente chocada que não acredita que alguém machucaria a doce Claire.
A expressão de Sarah era puro desprezo. Ela é boa. Muito convincente. Mas o histórico dela voltou interessante. Sarah puxou outra pasta. O histórico de Tessa Morgan escancarado em preto e branco. Faculdade comunitária. 2 anos estudando química. Largou no 3º ano. Sem razão oficial. Mas Sarah ligou para o chefe do departamento. A Tessa foi pedida para sair depois que produtos químicos sumiram do laboratório. Nada provado. Sem acusações. Mas não queriam ela de volta. Ela estudou química. O rosto de Claire empalideceu. Ela sabia como fazer veneno. Melhora, Sarah continuou. A Tessa trabalhou numa empresa farmacêutica por 8 meses. Foi demitida por irregularidades no inventário. De novo, sem acusações. Mas a empresa não quis publicidade. Deixaram ela ir silenciosamente. Pagaram indenização. Fizeram ela assinar um acordo de confidencialidade. Que tipo de irregularidades? Rick perguntou. Embora pudesse adivinhar. Compostos químicos sumindo. Quantidades pequenas. Nada que mataria alguém imediatamente. Mas o suficiente para deixar alguém muito doente ao longo do tempo. O suficiente para parecer uma doença natural. Quantas pessoas ela matou? Claire sussurrou. Estamos investigando agora. 2 mortes suspeitas de homens mais velhos que ela namorou. Ambos ricos. Ambos morreram do que foi considerado causas naturais na época. Mas um tinha só 53. Coronária massiva. Sem histórico familiar. Sem sinais de alerta. Sarah puxou mais fotos. Os homens. Os obituários. Tessa de pé nos 2 funerais. Namorada em luto. Companheira devotada. Ela herdou de algum deles. Rick perguntou. Um deixou 50 mil para ela. O outro já tinha transferido 75 mil para a conta dela nos meses antes de morrer. Pequenos presentes. Tokens de afeto. Ele achava que iam casar. Eles estavam lidando com uma assassina em série. Não só uma amante. Não só uma mulher tendo um caso. Uma predadora metódica que já tinha feito isso antes. Que faria de novo. Por que o Derek? Claire perguntou. Por que ir atrás de um homem casado sem dinheiro? O Derek ganha decentemente, mas não é rico. Não como aqueles outros homens. Sarah disse gentilmente, porque você é. Você tem 200 mil de herança. 500 mil em seguro de vida. Mais os bens do Derek. O negócio dele. As propriedades. Juntos, vocês valem mais de 1 milhão. Talvez mais com a liquidação certa. Os números deixaram Claire enjoada. Ela valia mais morta que viva. Pro Derek. Pra Tessa. Pras pessoas que prometeram amá-la. A mão de Rick cobriu a dela. Firme. Quente. Real. E o Derek? Rick perguntou. Qual é a história dele? Sarah puxou outra pasta. O histórico de Derek era menos dramático que o da Tessa, mas revelador. Derek foi casado antes. Há 7 anos. A esposa se chamava Jessica Artman. Divorciaram depois de 3 anos. Jessica ficou com a casa. Derek ficou com dívidas. Estava quebrado quando conheceu Claire. Tinha acabado de pedir falência. Perdeu o primeiro negócio. Trabalhava como agente de vendas de outra pessoa. Ele me disse que era bem-sucedido, Claire disse entorpecida. Que era dono da empresa dele. Que éramos seguros. Ele comprou o negócio há 2 anos com um empréstimo. Usando sua herança como garantia. Você não sabia disso, sabia? Claire balançou a cabeça. A sala girou. Tudo que ela pensava saber era mentira. Cada palavra que Derek falou. Cada promessa que fez. Assinei papéis, Claire disse. Ele me trouxe papéis para assinar. Disse que era para impostos. Pro negócio. Não li. Só assinei. Ela tinha confiado nele. Amado ele. Acreditado nele. Recomeçar parecia impossível. Mas permanecer naquele casamento parecia pior. A apólice de seguro? Sarah continuou. O Derek comprou há 6 meses. Logo depois que você anunciou a gravidez. 500 mil dobras se a bebê morrer. É um pagamento de 1 milhão se vocês 2 morrerem durante o parto. Complicações são comuns, Claire sussurrou. Foi o que ele disse. Precisávamos estar preparados. Ele estava sendo calculista, Sarah corrigiu. O Derek não faz nada sem plano. 3 meses depois de comprar o seguro, ele conheceu a Tessa. Ou se reconectou com ela. Ainda estamos rastreando a linha do tempo exata. Mas eles estão juntos há pelo menos 18 meses. 18 meses. Claire mal estava grávida. Ainda radiante com a notícia.
ainda planejando o futuro juntos. E Derek já estava planejando a morte dela. A linha do tempo deixou ela fisicamente doente. A mão de Claire foi para a boca. Beth apareceu com uma lixeira. Segurou o cabelo de Claire enquanto ela vomitava de novo e de novo. Rick checou os sinais vitais. Pressão alta. Batimentos rápidos demais. Estresse. Dor. Traição se manifestando fisicamente. Precisamos parar, Rick disse. Ela precisa descansar. Só mais um pouco, Sarah disse. Claire, preciso perguntar uma coisa importante. Nos últimos 6 meses, você esteve mais doente que o normal? Sintomas de gravidez. Dores de cabeça. Náusea. Fadiga. Claire pensou na exaustão que nunca aliviava. Nas enxaquecas que duravam dias. Nos problemas estomacais que o obstetra culpava nos hormônios. Sim. O tempo todo. Achei que era gravidez. Meu médico disse que tudo era normal. E se não fosse? Sarah puxou uma linha do tempo médica. As visitas médicas de Claire. Sintomas documentados. Perda de peso apesar da gravidez. E se o Derek já estivesse envenenando você? Doses pequenas te deixando fraca. Tornando a dose final mais efetiva. A sala inclinou. Claire agarrou a mesa. Beth agarrou Claire. Ele estava me matando devagar, Claire disse. Por meses. E eu me culpei. Achei que era fraca. Que não conseguia lidar com a gravidez. Que estava falhando. O maxilar de Rick apertou. As mãos se fecharam em punhos. 38 anos de medicina de emergência. 38 anos controlando emoções. Permanecendo profissional. Objetivo. Mas essa era a neta dele. A família dele. E alguém vinha lentamente assassinando ela por meses. Precisamos de amostras de cabelo, Rick disse. Arsênico aparece no crescimento do cabelo. Podemos testar e ver há quanto tempo isso vem acontecendo. Já pedi, Sarah disse. A equipe da perícia vai chegar em 1 hora. Vamos precisar de amostras da casa do Derek também. Do apartamento da Tessa. Procurando a fonte do veneno. Os registros de compra. A evidência que prova a premeditação. Naquela noite, Claire não conseguiu dormir. Ela andava pela casa de Rick. Encontrou ele no escritório, lendo revistas médicas. Também não consegue dormir. Insônia genética também, Rick disse. A maldição Barré. Todos nós somos péssimos para dormir. Claire sentou numa poltrona de couro em frente à escrivaninha dele. Me conta sobre sua esposa. Minha avó. Elizabeth. Beth. Ela era enfermeira quando nos conhecemos. Linda, inteligente, forte. Tudo que achei que queria. Rick encarou a foto do casamento na prateleira. Ele mais jovem. Beth mais jovem. Ambos sorrindo. Fomos felizes no começo. Mas eu trabalhava demais. Ela ressentia. Ressentia a medicina. Ressentia cada paciente que eu salvava enquanto negligenciava minha própria família. Você a amava. Achei que sim. Mas talvez eu amasse a ideia dela. A família perfeita. A vida perfeita. Medicina era meu amor de verdade. Minha paixão verdadeira. A Beth sabia. Me odiava por isso. É por isso que ela virou a Margarete contra você. Em parte. Também porque me machucar era o único poder que ela tinha. Eu tinha levado todo o resto. Nosso casamento. Nosso tempo. Nosso futuro. Mas ela tinha a Margarete. E garantiu que eu perdesse a Margarete também. Claire entendeu aquela dor agora. Aquela traição. Derek tinha tirado tudo dela. A confiança. A segurança. O futuro. E tinha tentado tirar Emma. Sinto muito, Claire disse. Não sinta. Fiz minhas escolhas. Vivo com elas. Rick sorriu tristemente. Mas tenho uma segunda chance agora. Com você. Com a Emma. Não vou desperdiçar. Eles sentaram juntos até o amanhecer. 2 barretes incapazes de dormir. Incapazes de desligar as mentes. Incapazes de parar de lutar com fantasmas. Às 3 da manhã, Claire tomou uma decisão. Quero fazer um vídeo, ela disse de repente. Rick olhou para ela. Que tipo de vídeo? Um depoimento. Minha história. Tudo o que aconteceu. O envenenamento. O caso. Os meses sendo lentamente assassinada. Quero gravar e postar online. Deixar as pessoas saberem o que o Derek e a Tessa fizeram. Deixar outras mulheres saberem os sinais. Os avisos. As bandeiras vermelhas que ignorei. Isso pode comprometer o caso, Rick avisou. A Sarah pode não gostar. Não me importo. A voz de Claire era feroz. O julgamento pode levar meses.
Anos talvez. E nesse meio tempo, os advogados do Derek e da Tessa vão girar a história. Me fazer parecer instável. Fazer eles parecerem vítimas. Não vou deixar isso acontecer. Vou tomar controle da minha própria narrativa. Beth emergiu da cozinha. Posso filmar. Editar. Postar onde você quiser. YouTube, Facebook, Instagram. Em todo lugar. A imprensa vai pirar. Linda adicionou, aparecendo na porta. Mas talvez seja bom. Pressão pública. Indignação pública torna mais difícil para os advogados manipularem as coisas. Rick hesitou, então assentiu. Sua escolha. Sua história. Conte como precisar. Eles passaram a próxima hora planejando. Claire gravaria o vídeo na sala de Rick. Luz natural das janelas. Autêntico. Cru. Sem maquiagem. Sem encenação. Só uma mulher grávida contando a verdade. Claire sentou numa poltrona perto da janela. Beth ajustou a câmera. Rick e Linda ficaram fora do quadro, mas perto. Apoiando. Quando estiver pronta, Beth disse, só fala para a câmera como se estivesse falando com uma amiga. Claire respirou fundo. Olhou diretamente para a câmera. E começou. Meu nome é Claire. Há 7 meses, meu marido e a amante dele tentaram me matar. E matar minha filha ainda não nascida. Essa é minha história. Ela falou por 40 minutos. Contou tudo. O envenenamento lento. A manipulação psicológica. A apólice de seguro. O cupcake. A prisão. A confissão. Falou sobre os sinais que ignorou. As bandeiras vermelhas que explicou. O instinto que dispensou porque a sociedade disse para confiar no marido. Apoiar o casamento. Se culpar pela distância dele. Falou sobre estar sozinha. Não ter família. Acreditar que Derek era tudo o que tinha. E então falou sobre encontrar Rick. Sobre descobrir que tinha um avô. Sobre construir uma nova família das cinzas da traição. Tô compartilhando isso porque alguém assistindo agora está num relacionamento que faz você se sentir pequena, Claire disse, olhando diretamente para a câmera. Que faz você questionar seus instintos. Que faz você se culpar pela crueldade de outra pessoa. Tô aqui para dizer, confie em si mesma. Confie nos seus instintos. Eles estão tentando te salvar. Beth limpou lágrimas dos olhos enquanto filmava. Se você sente que está sendo envenenada, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, você provavelmente está. E você merece melhor. Você merece amor que te faz maior, não menor. Amor que celebra você, não que diminui. Amor que escolhe você, não dinheiro de seguro. A mão de Claire foi para a barriga. Emma chutou contra a palma. Quase morri sem nunca saber que tinha família. Sem saber que era amada. Sem saber que valia mais que um pagamento de 1 milhão. Não deixe o veneno de outra pessoa roubar sua vida. Seu futuro. Sua história. Ela pausou, se recompôs. Saia. Busque ajuda. Confie em si mesma. Sua vida pode depender disso. Beth parou de gravar. Silêncio encheu a sala. Foi perfeito, Beth sussurrou. Foi lindo e perfeito. E vai ajudar tanta gente. Claire assentiu. Exausta. Drenada emocionalmente. Mas também mais leve de alguma forma. Como se compartilhar a história tivesse liberado parte do peso. Posta em todo lugar, Claire disse. Quero que o mundo saiba. Quero que o Derek e a Tessa saibam que não me quebraram. Me fizeram mais forte. Beth fez upload do vídeo naquela noite. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Em todo lugar. Intitulou simplesmente, Eu sobrevivi, história de uma mulher grávida sobre envenenamento e traição. Em 1 hora, tinha 1000 visualizações. Em 3 horas, 10.000. Pela manhã, tinha viralizado. 100.000 visualizações. Comentários inundando. Obrigada por compartilhar. Você salvou minha vida. Deixei meu marido por causa desse vídeo. Você é tão corajosa. Isso aconteceu exatamente comigo. O vídeo não só viralizou. Mudou tudo. Porque Claire não estava só contando a história dela. Ela estava dando voz a milhares de mulheres que viveram pesadelos similares. Que sobreviveram traições similares. Que precisavam saber que não estavam sozinhas. As notícias locais pegaram. Depois nacionais. Todos os principais canais queriam entrevistá-la. Queriam ouvir a mulher grávida envenenada pelo marido e salva pelo avô que nunca conheceu. A história tinha tudo. Drama. Traição. Assassinato. Reunião familiar. Justiça. Esperança. Mas mais importante, tinha verdade. Verdade crua, sem filtro, poderosa,
que ressoou pelo país todo. O advogado de Derek ligou para Sarah. Implorou para tirar o vídeo. Alegou que estava prejudicando potenciais jurados, violando o direito do Derek a um julgamento justo. Sarah riu na cara dele. Seu cliente confessou em gravação. Temos o diário, os e-mails, as evidências. Não há julgamento para prejudicar. Só um acordo judicial para negociar. E graças ao vídeo da Claire, o promotor está empurrando para sentenças máximas. Pressão pública. Indignação pública. Seu cliente vai ficar preso por muito tempo. O advogado da Tessa tentou uma abordagem diferente. Alegou que Tessa era mentalmente doente, que precisava de tratamento, não prisão, que era vítima da manipulação do Derek. Mas então 3 mulheres a mais apareceram. Mulheres que namoraram Tessa. Mulheres que ficaram doentes. Que saíram quando as coisas pareceram erradas. Que mal escaparam com as vidas. O padrão era inegável. Tessa era uma predadora. Uma assassina em série que usava charme e química para destruir vidas. 3 meses depois, Claire sentou no tribunal. 9 meses de gravidez agora. Podendo dar à luz a qualquer dia. A barriga era enorme. Emma ativa, pronta para nascer. Rick sentou ao lado dela. Beth do outro lado. Linda atrás deles. Um exército de apoio. Uma família que ela construiu do nada. Tessa Morgan entrou algemada. Macacão laranja. Cabelo preso. Sem maquiagem. Ela parecia pequena. Comum. Nada como o monstro que matou 3 homens e tentou matar Claire e Emma. Os olhos dela se encontraram. A expressão de Tessa era fria. Vazia. Sem remorso. Sem reconhecimento do mal que causou. Só cálculo. Avaliação. Como se Claire ainda fosse só um obstáculo. Ainda só um problema a resolver. Claire segurou o olhar. Não desviou. Não vacilou. Não tinha mais medo. Não era mais vítima. Era sobrevivente sentando num tribunal vendo a justiça acontecer. O juiz entrou. Todos se levantaram. O procedimento começou. Tessa tinha rejeitado o acordo judicial. Insistiu num julgamento. Acreditando que podia convencer um júri que era vítima real. Que Derek a manipulou. Que os homens que matou mereciam de alguma forma. Narcisismo não permitia responsabilidade. Não permitia aceitação de culpa. Tessa lutaria até o fim, alegando inocência enquanto as evidências a enterravam. O promotor era excelente. Apresentou o caso metodicamente. Os corpos exumados. O arsênico. O diário. A confissão. O padrão de predação. Testemunha após testemunha. As mulheres que sobreviveram. Os investigadores que conectaram os pontos. O químico que explicou exatamente como Tessa fabricou o veneno. Derek testemunhou contra ela. Parte do acordo dele. Ele sentou na cadeira das testemunhas parecendo quebrado. Derrotado. Nada como o homem charmoso que Claire casou. Ele descreveu o caso. O planejamento. Como Tessa veio até ele com a ideia. Como prometeu que estariam juntos. Ricos. Felizes. Livres. Ela disse que a Claire era um obstáculo. Derek testemunhou. Que remover obstáculos às vezes era necessário. Que tinha feito antes com sucesso. Que ninguém nunca suspeitou. Você acreditou nela? O promotor perguntou. Sim. Quis acreditar. Queria o dinheiro. A liberdade. Queria sair do meu casamento sem perder meu negócio. Sem parecer o vilão. A voz de Derek estava oca. Achei que era esperto. Que éramos espertos. Mas éramos só criminosos. Assassinos. E você concordou em ajudá-la a envenenar sua esposa? Sim. Concordei. Trouxe as vitaminas pré-natais para ela. Deixei ela dosar. Levei para casa. Assisti a Claire tomá-las todo dia. Assisti ela ficar mais doente. E não fiz nada. Não disse nada. Deixei acontecer. Por quê? Derek olhou para Claire pela primeira vez. Porque sou fraco. Egoísta. Porque achei que dinheiro importava mais que pessoas. Mais que a mulher que me amava. Mais que minha filha. Eu estava errado sobre tudo. O tribunal ficou em silêncio. Claire não sentiu nada olhando pro Derek. Sem raiva. Sem tristeza. Só vazio. O homem que amou nunca existiu. Esse estranho na cadeira das testemunhas era tudo que era real. O advogado da Tessa tentou desacreditar Derek. Chamou ele de mentiroso. Manipulador. Alegou que estava transferindo a culpa para se salvar. Mas as evidências não mentiam. O diário estava na letra da Tessa. O veneno foi fabricado com a expertise dela. O padrão era só dela. O júri deliberou por 4 horas. Voltou com o veredicto.
culpada em todas as acusações. 3 acusações de assassinato. Uma acusação de tentativa de assassinato. Múltiplas acusações de conspiração e fraude. Tessa não mostrou emoção. Só encarou a parede. Calculando. Ainda planejando o recurso. Nunca aceitando que perdeu. O juiz marcou a sentença para 2 semanas depois. Recomendou 25 anos a perpétua. Sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 20 anos. Tessa teria 47 antes de ter chance de liberdade. Provavelmente morreria na prisão. Claire sentiu a tensão deixar o corpo. Acabou. Realmente acabou. Tessa nunca mais machucaria ninguém. Nunca envenenaria outra vítima. Nunca calcularia outro assassinato. Justiça tinha sido servida. Do lado de fora do tribunal, repórteres enxamearam. Claire tinha concordado em fazer uma declaração. O momento público final. Então estava encerrado. Seguindo em frente. Vivendo a vida. Hoje, justiça foi servida, Claire disse nas câmeras. Para mim. Para minha filha. Para os homens que a Tessa assassinou. Para todas as vítimas dela. Mas isso não é só sobre um caso. Um julgamento. É sobre acreditar nas mulheres quando dizem que algo está errado. Sobre confiar nos instintos. Sobre responsabilizar abusadores. Ela pausou. Emma chutou forte. Como se tivesse opiniões sobre o discurso. Tô com 9 meses de gravidez. Prestes a dar à luz. Prestes a começar um novo capítulo numa vida que quase terminou. Sou grata pelo meu avô que me salvou. Pela minha amiga que me apoiou. Por todos que acreditaram na minha história. Que compartilharam. Que deixaram a própria verdade ser ouvida. Que mensagem você tem para outras vítimas? Um repórter gritou. Claire olhou diretamente para a câmera. Confie em si mesma. Você não tá louca. Você não tá exagerando. Seus instintos estão tentando te salvar. Escute eles. Saia. Busque ajuda. Sua vida vale mais que qualquer coisa te prendendo. Você merece amor que te constrói, não que te derruba. Você merece viver. A multidão explodiu em aplausos. Mulheres chorando. Segurando umas às outras. Compartilhando as próprias histórias de sobrevivência. Claire recuou. Deixou Beth guiá-la pro carro. Deixou Rick ajudá-la no banco do passageiro. Deixou a exaustão de 9 meses finalmente bater. Você conseguiu, Rick disse. Você sobreviveu. Você venceu. Nós conseguimos, Claire corrigiu. Não podia ter feito isso sozinha. Naquela noite, as contrações começaram. Pequenas no início. Depois mais fortes. Regulares. Tá na hora, Claire disse. Rick pegou a bolsa do hospital. Beth dirigiu. Correram pro hospital central. Onde tudo começou. Onde Rick salvou Claire. Onde ela descobriu o avô. Onde a vida antiga terminou e a nova começou. 14 horas de trabalho de parto. Rick orientando a respiração. Beth segurando a mão. Linda checando os sinais vitais e rindo das piadas da família Barré. Finalmente, às 13h27 da madrugada, Emma Margarete entrou no mundo. Gritando. Perfeita. Viva. Claire segurou a filha pela primeira vez. Esse ser humano minúsculo que ela protegeu. Lutou por. Quase morreu por. Oi, bebê, Claire sussurrou. Sou sua mãe. E esse é seu bisavô Rick. E sua tia Beth. E nós te amamos muito. Muito mesmo. Emma parou de chorar. Abriu os olhos. Azuis. Azul Barré. O legado continuava. Rick cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Bem-vinda à família, Emma. Bem-vinda ao lar. 6 meses depois do nascimento de Emma, Claire sentou na sala. A sala de Rick. A sala deles. O espaço tinha se transformado. Brinquedos de bebê em todo lugar. Fotos de Emma cobrindo as paredes. O cheiro de talco e café sempre no ar. Emma deitada no tapete de brincar. 6 meses. Agarrando brinquedos. Rindo. Perfeita. Claire trabalhava no laptop. O negócio de design gráfico dela tinha decolado. Trabalhando de casa. Definindo os próprios horários. Construindo um futuro nos próprios termos. A filha de Beth brincava com Emma. As meninas eram como primas. Como irmãs. Crescendo juntas. Construindo a própria amizade. Rick tinha se aposentado oficialmente no mês passado. 40 anos em medicina. Milhares de vidas salvas. Mas ele disse que salvar Claire foi a maior conquista. Ser parte da vida de Emma, a maior alegria. Agora ele ajudava com mamadas noturnas. Trocava fraldas. Cantava canções de ninar terríveis. Mimava a Emma absurdamente. O documentário estreou para a aclamação da crítica.
Envenenada. História de uma sobrevivente. Ganhou prêmios. Levantou conscientização. Inspirou mais mulheres a deixarem relacionamentos perigosos. A confiarem em si mesmas. O vídeo de Claire agora tinha 50 milhões de visualizações. Os comentários ainda chegavam. Ainda compartilhando histórias. Ainda dizendo obrigada por salvar minha vida. Linda entrou com compras. Ela vinha 3 vezes por semana. Cozinhava. Limpava. Se tornou a avó que Emma precisava. Como tá minha bebê favorita? Linda arrulhou, pegando Emma. Mimada? Claire disse. Absolutamente mimada por todo mundo. Como deveria ser. Essa bebê é um milagre. Sobrevivendo veneno. Sobrevivendo tentativas de assassinato. É uma lutadora. Como a mãe. O telefone de Claire vibrou. E-mail do advogado de Derek. Ela considerou deletar. Então a curiosidade venceu. Derek queria ver Emma. Queria direitos de visitação. Queria fazer parte da vida da filha. Claire deletou o e-mail. Não respondeu. Não hesitou. Derek desistiu do direito de ser pai quando tentou assassiná-la. Quando escolheu dinheiro sobre família. Quando fez parceria com uma assassina em série para envenenar a esposa grávida. Emma cresceria sabendo que o pai estava preso. Cresceria sabendo por quê. Cresceria entendendo que o amor de algumas pessoas era condicional. Perigoso. Que amor de verdade protegia. Nutria. Escolhia você todo santo dia. Rick apareceu na porta. Chegou correspondência. Algo para você. Claire abriu o envelope. Carta de Maya Harper, irmã mais nova da Tessa. Elas tinham mantido contato. Construído uma amizade inesperada. Querida Claire, tô escrevendo para contar que me formei em aconselhamento. Tô abrindo um consultório especializado em sobreviventes de trauma, disfunção familiar, ajudando pessoas a quebrarem ciclos de abuso. A Tessa destruiu tantas vidas, mas você reconstruiu a sua. Você me mostrou que não somos responsáveis pelas escolhas da nossa família. Que podemos criar novas famílias. Novos legados. Novas histórias. Obrigada por me convidar para o nascimento da Emma. Por me incluir na sua família. Por não me culpar pelos crimes da minha irmã. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Com amor sempre, Maya. Claire sorriu. Tessa tentou isolá-la. Destruí-la. Tirar tudo dela. Em vez disso, Tessa tinha dado uma família para ela. Um avô. Uma irmã na Maya. Uma tribo de sobreviventes conectadas através da dor, mas prosperando através da cura. Naquela tarde, uma equipe de documentário veio pro acompanhamento. A entrevista especial de aniversário de 1 ano. Onde elas estão agora? Claire sentou com Emma no colo. Rick ao lado. Ambos prontos para compartilhar a história. A transformação. A cura. Há 1 ano, alguém tentou encerrar sua história, o entrevistador disse. Como se sente estando aqui? Tendo a Emma. Tendo sobrevivido. Claire olhou para Rick. Para Emma. Para a família que construiu das cinzas da traição. Há 1 ano, achei que não tinha nada. Sem família. Sem futuro. Só um marido que estava secretamente tentando me matar. A voz de Claire estava firme. Forte. Hoje, tenho tudo. Uma filha. Um avô. Uma família escolhida. Um propósito. Uma voz. O que você diria para si mesma há 1 ano? O entrevistador perguntou. Claire pausou. Considerou. O veneno não era o cupcake. O veneno era o relacionamento. O isolamento. A autodúvida. Acreditar que eu era louca quando meus instintos gritavam perigo. E o antídoto era família. Conexão. Verdade. Confiar em mim mesma. Rick adicionou. Nunca é tarde demais para família. Nunca é tarde demais para verdade. Perdi 30 anos com minha filha. Não vou perder mais 1 segundo com minha neta. Com minha bisneta. Tempo é precioso. Família é tudo. A entrevista continuou. Falaram sobre o julgamento. O veredito. A sentença perpétua da Tessa. A prisão de Derek. O sistema de justiça funcionando dessa vez. Mas principalmente falaram sobre cura. Sobre a primeira risada de Emma. Primeiro dente. Primeira vez que agarrou o dedo de Rick e segurou firme. Falaram sobre o negócio de Claire prosperando. Sobre Beth se tornando madrinha de Emma oficialmente. Sobre a festa de aposentadoria de Linda onde 3 gerações de Barrettes comemoraram juntas. Falaram sobre as mulheres que Claire ajudou. A ala do abrigo. As palestras. As vidas salvas através da história dela. A pergunta final do entrevistador. O que vem a seguir para Claire? Claire sorriu. Tô escrevendo um livro. Minha história completa. Tudo desde a infância até agora.
o isolamento, o envenenamento, a recuperação, a reconstrução. Quero que outras mulheres vejam a jornada inteira. Saibam que sobrevivência é possível. Que prosperar após trauma é possível. Que você pode construir família do nada. Que existe amor que não machuca. Qual o título? Envenenada mas não quebrada. Como sobrevivi a assassinato e encontrei família. Rick apertou a mão dela. Tô orgulhoso de você. Tô orgulhosa de nós, Claire corrigiu. A festa de primeiro aniversário de Emma foi pequena. Íntima. Rick, Betty e a filha, Linda, Maya, Sarah Mitchell, a detetive que acreditou nela. Que lutou por ela. Que ajudou a conseguir justiça. Sem mídia. Sem câmeras. Só família celebrando um ano de vida. Um ano de sobrevivência. Um ano de alegria. Claire fez o bolo ela mesma. Bolo de lavanda. Recuperando o sabor que quase a matou. Transformando o veneno em celebração. Emma agarrou a cobertura. Espalhou em todo lugar. Riu aquela risada perfeita de bebê. Rick ajudou ela a soprar a vela. Uma vela. Um ano. Uma revolução completa ao redor do sol. Claire tirou fotos. Postou uma nas redes sociais. A primeira postagem em meses. Legenda. Há um ano, alguém tentou encerrar minha história. Hoje, tô escrevendo novos capítulos. Para todos que estão recomeçando, seus melhores capítulos estão à frente. Confie em si mesma. Escolha a si mesma. Se ame. Você vale a pena. O post viralizou de novo. Comentários inundaram. Você salvou minha vida. Saí por causa de você. Um ano sóbria do meu relacionamento tóxico. Obrigada por me mostrar como é amor de verdade. Minha filha tá viva porque você me inspirou a confiar nos meus instintos. Claire leu todos. Chorou por cima deles. Celebrou a sobrevivência de cada mulher. Betty encontrou ela na varanda. Estrelas brilhantes acima. Emma dormindo lá dentro. Música fluindo da casa onde Rick e Linda dançavam ao som de músicas antigas. Você fez bem, Claire. Muito bem. Eu sobrevivi. Só isso. Não. Você prosperou. Você se transformou. Pegou a pior coisa que já aconteceu e transformou em esperança para milhões de mulheres. Isso não é sobreviver. Isso é transcender. Claire olhou para o céu. Para as possibilidades infinitas. Para o futuro se estendendo à frente. A mãe ficaria orgulhosa. Ela disse suavemente. Ficaria. Betty concordou. E ela amaria a Emma. E o Rick. E essa família que você construiu. Queria que ela pudesse ver. Talvez ela possa. Talvez ela arranjou tudo de alguma forma. Trouxe o Rick para aquele hospital. Garantiu que você sobrevivesse. Garantiu que você encontrasse família de novo. Você acha? Acho. Amor não morre. Ele se transforma. Muda de forma. Encontra novas maneiras de existir. O amor da sua mãe tá no sorriso da Emma. Nos olhos do Rick. Em cada mulher que você ajudou. Amor não termina. Ele se multiplica. Sentaram em silêncio confortável. Duas irmãs que se escolheram. Que construíram família da amizade. Que sobreviveram juntas. Lá dentro, Emma acordou. Começou a chorar. Claire se levantou. Foi até a filha. Pegou ela. Segurou perto. Oi, bebê. Teve uma boa soneca. Teve o melhor primeiro aniversário. Emma agarrou o cabelo de Claire. Puxou. Riu. Você vai ser feroz, Claire sussurrou. Igualzinho à sua bisavó Margarete. Igualzinho à sua mãe. Igualzinho a cada mulher na nossa família que se recusou a ser quebrada. Que se recusou a deixar o veneno vencer. Rick apareceu. Precisa de ajuda. Não. Só segurando ela. Lembrando. Lembrando do quê? Que há um ano, achei que estava morrendo. Achei que não tinha nada. E agora tenho tudo. É engraçado como a vida funciona. Não engraçado. Milagroso. Você é um milagre, Claire. A Emma é um milagre. Essa família é um milagre. Ficaram juntos. 3 gerações. Rick, Claire, Emma. A família que quase não foi. A família que sobreviveu veneno, traição, tentativas de assassinato, perda. A família que escolhia um ao outro todo santo dia. O telefone de Claire acendeu. Mensagem de outra sobrevivente. Outra mulher deixando um relacionamento perigoso. Outra vida salva. Claire sorriu. Digitou uma resposta. Ofereceu recursos. Apoio. Esperança. Então desligou o telefone. Focou na Emma. No Rick.
Na família na frente dela em vez do mundo virtual. Porque isso era real. Esse amor. Essa segurança. Esse pertencimento. Derek sentava na prisão. Tessa sentava na prisão. Ambos envelhecendo. Morrendo devagar. Perdendo tudo que tentaram roubar. Enquanto Claire prosperava. Construía. Criava. Amava. O veneno não a matou. Não a quebrou. Só revelou a força dela. A resiliência. A capacidade de sobreviver qualquer coisa. Pronta pro bolo? Rick perguntou. Tô pronta pra tudo, Claire disse. Ela fechou o laptop. Pegou Emma. Entrou na sala onde a família esperava. Onde o amor esperava. Onde a vida esperava. Lá fora, as estrelas brilhavam. Infinitas. Eternas. Testemunhas da sobrevivência de uma mulher. Da ressurreição de uma família. Da vida milagrosa de um bebê. E em algum lugar, talvez Margarete estivesse assistindo. Sorrindo. Orgulhosa da filha que se tornou mãe. Do pai que se tornou avô. Da família que se encontrou através da escuridão e construiu algo lindo na luz. O vídeo permaneceria online para sempre. Um testemunho. Um aviso. Uma promessa. Confie em si mesma. Escolha si mesma. Se ame. Seus melhores capítulos estão sempre à frente. Claire sobreviveu porque confiou nos instintos. Porque encontrou coragem para expor a verdade. Porque se recusou a deixar o veneno, seja literal ou emocional, roubar o futuro dela. E você? Se essa história te impactou, se a coragem da Claire te inspirou, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, bate aqui no botão de curtir agora mesmo. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que mais te chocou. Foi a revelação do avô? Os meses de envenenamento lento? A justiça viral? A gente lê cada comentário. Compartilha essa história com cada mulher na sua vida. Cada mãe. Cada irmão. Cada amiga que já duvidou dos próprios instintos. Seu compartilhamento pode salvar uma vida. Literalmente. E se inscreve no canal para mais histórias reais de sobrevivência. Pessoas reais. Coragem real. Esperança real. Postamos histórias novas toda semana. Histórias que importam. Histórias que salvam vidas. Lembra das palavras da Claire. Confie em si mesma. Seus melhores capítulos estão à frente. Agora vai viver eles. Até a próxima. Fique segura, fique forte. E sempre, sempre confie nos seus instintos.